Olá a todos, estamos começando hoje um novo capítulo do Kitzur Shulchan Aruch, capítulo 68, Din Tfilat HaDerech, Shad Dvarim Shetzrichim Lizer Baderech, sobre Tfilat HaDerech, aquela Tfilat que é feita quando alguém viaja, e outras questões que deve se tomar cuidado ao viajar. Essa Tfilat HaDerech, essa Tfilat especial feita quando a pessoa vai viajar para algum lugar, foi decretada por nossos sábios devido ao risco que tem em toda viagem. Alguém que está viajando, muitas vezes eles passavam pelo deserto ou lugares desolados, e nesses lugares tem sempre o risco de terem ladrões e assassinos, e a pessoa poder sofrer algum prejuízo durante a viagem, então temos Tfilat HaDerech. Ela também tem um lado espiritual, que muitas vezes quando a pessoa sai de um lugar para o outro, ele sai de um ambiente para o outro, existe sempre um risco da pessoa estar recebendo influências negativas nesse novo lugar. Quando ele vai para um lugar novo, ele ainda não tem uma estrutura formada, muitas vezes ele não tem a segurança naquele lugar, ele pode acabar sendo influenciado negativamente, então Tfilat HaDerech também tem um conceito mais espiritual. Vamos lá, vamos às alachot. Fala o Kitzur Shulchan Aruch na alacha Aleph. Hayotze laderech ben mebeito ben makom shaya lan baderech. Alguém que ele está viajando, tanto faz se ele está saindo de casa ou se ele está saindo de um lugar onde ele parou para dormir no meio do caminho. Vechem bechazrato lebeito, assim também na volta para casa. Lachar sheyatzai meburash elir, depois que ele saiu dos arredores da cidade, dehainu shivim amal shnei shlish. Depois que ele saiu dos arredores da cidade, ou seja, ele já se afastou pelo menos uns 30, 40, 50 metros dos limites da cidade, deve-se fazer Tfilat HaDerech. Tem poskim que escrevem que hoje em dia pode-se fazer Tfilat HaDerech assim que a pessoa sai de casa. Às vezes até mesmo na hora que a pessoa senta no carro para viajar, já faz Tfilat HaDerech lá e depois começa a viajar, porque quando a gente anda de carro hoje em dia, a viagem começa já perto de casa. As cidades são muito grandes, então antigamente as viagens, as carroças ficavam nos arredores da cidade, então a pessoa ia até os limites da cidade e lá ele pegava a carroça e saía viajando. A viagem dentro da cidade não era perigosa porque você ainda estava num lugar seguro, mas hoje em dia que temos carros que viajam uma velocidade muito maior, e o risco não é somente a questão de ser assaltado, existe um risco de sofrer um acidente de carros realmente baterem um no outro, um risco que não tinha antigamente quase com carroças. Então mesmo a viagem dentro da cidade talvez obrigaria a fazer Tfilat HaDerech. Na prática a gente não faz Tfilat HaDerech para viagens dentro da cidade, mas às vezes alguém que vai viajar para fora, ele já pode fazer a brachá assim que ele sai de casa. Mas, de qualquer jeito, a grande maioria sim costuma fazer Tfilat HaDerech somente ao sair da cidade. No momento em que você sai da região onde tem casas, apartamentos e as moradias das pessoas, você sai dos limites da cidade, e a partir daí já pode se fazer Tfilat HaDerech. E aí se faz, etc. Ele traz aqui a linguagem da Tfilah. O Rabi Lashon Rabin, a Tfilat HaDerech, ela é feita ao tempo, ela é feita em toda a sua Tfilah no plural. No momento em que a pessoa reza, mesmo que ele está viajando sozinho, ele faz uma Tfilah na linguagem de plural, para todas as pessoas que estão viajando, para que ele se una às pessoas que estão fazendo essa viagem, que todos que estão no caminho, Kadosh Baruch Hu proteja eles. Só tem um pedacinho da Tfilah, que ele sim aparece no singular, mas a Tfilah de forma geral é feita no plural. O ideal é fazer depois que a pessoa saiu mais ou menos 1 quilômetro da cidade, ele já se afastou um pouco, ele já está no que a gente é chamado de derech. Caso a pessoa esteja fazendo uma viagem longa e no meio do caminho ele para numa hospedaria para dormir e logo em seguida, no dia seguinte ele segue viagem, ele pode fazer mesmo na hospedaria lá, porque é só uma passagem para a viagem dele, não é que ele está ficando alguns dias em algum lugar, é só uma hospedaria para passar a noite, ele já pode fazer lá mesmo Tfilat HaDerech, não precisa esperar sair da cidade, porque essa própria cidade é parte do caminho dele. Então isso também é válido para a gente hoje em dia. Alguém que está viajando e ele vai parar no meio do caminho para dormir rapidinho, dormir algumas horas em algum hotel e depois seguir caminho, ele pode nesse hotel já fazer a brachá. Tfilat HaDerech só foi decretada quando a pessoa tem pelo menos uma viagem de uma parsá. Uma parsá são mais ou menos 4 quilômetros, 3,6 quilômetros, mas mais ou menos 4 quilômetros de viagem. Se a pessoa vai viajar pelo menos 4 quilômetros, se faz Tfilat HaDerech. Embora tenha um poskim que digam que quando nossos sábios falaram uma parsá já aparece na Gemara. Quando a pessoa viaja uma parsá em torno de 4 quilômetros, ele deve fazer Tfilat HaDerech. Tem poskim que digam que isso era válido
na época de Hazar, que se viajava a pé ou em carroças, e uma parçá era o tempo de viagem que mais ou menos levava uma hora e pouco. Mas hoje em dia que a gente viaja com carros mais rápidos, então o tempo de viagem é o que importa, ou seja, só se eu viajar 72 minutos, uma hora e 12 minutos, aí eu faço Tfilat Derech, senão não. Mas a maioria dos posquim escrevem que não, quando nós sábios falaram uma parçá, eles tinham a intenção de distância realmente, não tempo de viagem. E a distância de 4 quilômetros já obriga a pessoa a fazer Tfilat Derech. Então, às vezes são duas cidades próximas, só tem 4 quilômetros entre uma e outra, mesmo assim deve-se fazer Tfilat Derech. O que acontece em muitos casos hoje em dia é que as cidades aqui em Israel, por serem muito próximas umas às outras, às vezes nem tem uma passagem de uma a outra, às vezes é uma ponte que leva de uma cidade a outra. Nesses casos, a pessoa não é considerado que ele tem uma viagem. Então, mesmo que a pessoa saia, por exemplo, de Iranana para Herzliya, de Iranana para Kfar Saba, às vezes são duas cidades que são grudadas, são só separadas por uma avenida. Então, é só atravessar a avenida, está na cidade seguinte, isso não é considerado viagem. Viagem, você tem que sair de uma área, de uma região habitada. Tem que estar realmente numa estrada onde não tem casas dos dois lados. Se a pessoa viajou, então 4 quilômetros, ele tem a obrigação de fazer Tfilat Derech. ולכתחילה יש להתפלל בתוך פרסה ראשונה, ואם שכח יכול להתפלל כל זמן שהוא בדרך, בלבד שעדיין לא הגיע לתוך פרסה סמוכה לעיר שהוא רוצה ללון בה. O ideal é que a pessoa faça Tfilat Derech logo no começo, logo na saída da cidade, mas se ele não esqueceu de fazer e não fez ainda, ele pode fazer enquanto ele não chegou na outra cidade, enquanto tem pelo menos uma parça. Ou seja, se eu estou viajando e eu esqueci de fazer Tfilat Derech, e agora eu já estou a 2 quilômetros da cidade, já não posso fazer mais. Enquanto eu tiver 4 quilômetros de viagem, eu ainda posso fazer Tfilat Derech. Menos que isso, já não posso mais. Halacha Gimel, Tfilat Derech tzrichim lomra samuch lebracha acheret. Tfilat Derech, ela começa com Hirat Milfanech, ela não tem o começo, uma abertura no começo de Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam. Então, devido a isso, como a maioria das brachot começam com Baruch Atah Hashem, essa brachá de Tfilat Derech, ela parece um pouco estranha, que ela parece meio que jogada, ela começa com Yehi Ratzon, sem o começo normal de Baruch Atah Hashem, por isso escreve aqui o Kitzur Shulchan Aruch, que o ideal é fazer uma brachá e logo depois fazer Tfilat Derech, para que a Tfilat Derech ela seja continuação de outra brachá que começou com Baruch Atah Hashem. Então, por exemplo, a pessoa pode, assim que comer, pegar uma água, beber uma água, se faz a brachá de Sheakol, bebe água, depois de beber água se faz a brachá de Borei Nefashot, e aí a pessoa faz Borei Nefashot e logo e faz Tfilat Derech. Assim, a Tfilat Derech vai ser próxima da brachá de Borei Nefashot, que começa com Baruch Atah Hashem. Esse é o ideal, assim escreve o Kitzur Shulchan Aruch, mas de forma geral, se a pessoa não tem nada para beber, não tem nada para comer, ele não tem como fazer uma brachá antes de Tfilat Derech, ele pode fazer a Tfilat Derech normalmente por si só. ולכן, אם הוא יוצא בבוקר ואומר בדרך ברכות השחר, או שאלן בדרך באיזה עיר, ואומר אפילו קודם שיצא ברכות השחר, היא אומרה אחר ברכת הגומל לחסדים טובים לעמו ישראל. Por isso, se alguém está viajando, ele está saindo de manhã, e ele vai fazer Birkot HaShachar e logo viajar, então depois que ele fizer a última brachá de Birkot HaShachar, agomel chassadim tovim lamo Israel, já ali ele faz Tfilat Derech, assim a Tfilat Derech vai ficar próxima a uma brachá anterior. ואם הולך לאחר תפילת מביתו, יאכל או ישתה איזה דבר על דרך ויברך ברכה אחרונה וסמוך לעמד תפילת הדרך, ou יטיל מים ויברך אשר יצר וישמחנה לה, ou se a pessoa não vai fazer Birkot HaShachar agora, ele vai viajar no meio do dia, ele traz o exemplo que a gente falou antes, come, bebe alguma coisa, faz a brachá achroná e logo depois da brachá achroná já faz Tfilat Derech, ou vai no banheiro, faz a Sheretzar e logo Tfilat Derech para aproximar ela de alguma outra brachá. Mais uma alahá curtinha, alahá dalet, yesh lomra be'amidah, Tfilat Derech deve ser feita de pé, veim o rochev o olech bagalá, im efshar lamida behemaya medeina, mishum de rochev que mealech dame, veim lá viomar kach. Se a pessoa estiver viajando, aqui ele está a cavalo, ele está numa carroça, ou no nosso caso ele está num carro, se ele consegue parar o carro, ficar de pé e fazer a brachá, esse é o ideal. Mas se a pessoa estiver viajando e não tem onde parar, ele já entrou na estrada e não tem um acostamento, pode fazer Tfilat Derech mesmo durante a viagem.